Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de lembrar ao telespectador que nós retomamos os nossos encontros às terças-feiras no Hotel Serra Jundiaí. Eu convido e incentivo a você, telespectador, que nesse novo ano você esteja conosco. Você que tem nos acompanhado apenas pela televisão, que você possa estar fisicamente conosco e nos ajudando a fazer cada vez mais o Tempo de Reflexão uma grande família. E hoje eu tenho uma satisfação especial. Eu recebo o Armando Neutel. O Armando é um amigo de Portugal que está arrumando as malas para vir para o Brasil, e eu sempre digo que eu sou a pessoa, viu, Armando, mais privilegiada no Tempo de Reflexão, porque Deus vem me colocando pessoas especiais no meu caminho. E você esteve lá com a Adriana, com seus filhos em casa um pouco mais de um ano atrás. Jamais poderia imaginar que a gente pudesse estar voltando aqui conversar e você se dispondo a nos ajudar nesse projeto no Tempo de Reflexão. Então eu gostaria de te agradecer primeiro pela disposição em ajudar no Tempo de Reflexão, por você ter, sei que você está com uma vida corrida lá em Santos, ter aberto um espaço na agenda para estar nos ajudando a fazer mais um Tempo de Reflexão. Gostaria de te agradecer o prestígio por você estar aqui conosco hoje, que para mim é um motivo de muita alegria. Não, obrigado obrigado pelo convite também. É sempre um prazer estar aqui a colaborar com o TR, porque eu penso que este projeto é necessário para contrabalançar toda a informação que nós recebemos diariamente. Temos que ouvir mais sobre Deus, sobre aquilo que Ele tem para dizer e percebemos que há um outro conceito de vida que não aquele que nós somos bombardeados todos os dias, não é? Então, da minha parte, estarei sempre disponível para ajudar no TR com muito prazer e com muita alegria. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho quem que é o Armando, o que o Armando faz em Portugal, o que o Armando está fazendo no Brasil. Exato. Portanto, eu sou engenheiro de profissão, não é? E também sou físico, portanto, sempre ligado à parte das tecnologias, e cedo entendi que havia Deus, não é? Já em Portugal também, não é? Entretanto eu conheci a minha mulher aqui no Brasil, acabei por casar com ela. E agora estou aqui no Brasil porque tenho intenções de vir para cá e também ajudar mais ativamente aqui no TR, mudar de vida, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente, na nossa vida diária, somos solicitados a sair da nossa zona de conforto e às vezes temos sempre uma inércia em termos de mudança. Às vezes o homem tem uma tendência em dizer não quando é uma mudança, né? Mas muitas vezes Deus provoca mudanças. Biblicamente há quem ouça o conceito de agita as águas, né? Muitas vezes nós estamos na nossa posição de conforto e muitas vezes nós temos que tomar decisões porque Deus nos quer levar a outros lugares, fazer novas coisas para sempre trazer bênção e trazer alegria, saúde, trazer prosperidade e nem sempre é no lugar que a gente está à espera. Muitas vezes pode ser num outro lugar diferente e eu creio que tudo isto faz, digamos, trazer a uma conclusão que é Deus, neste momento, eu creio que o que vai fazer é unir o seu povo para trazer e unir capacidades, pessoas, para que cada vez mais o nome de Deus seja exaltado e que as pessoas entendam que existe uma outra forma de viver, que não aquela que nós vemos todos os dias na televisão, nas telenovelas, nos jornais, nas revistas, e todos os dias somos confrontados com cenas obscenas, com informações que nos levam à degradação da qualidade humana, enquanto Deus sempre tem uma palavra para exaltar a qualidade humana e exaltar quem nós somos. Nós não viemos de um sítio qualquer, viemos de Deus, viemos do céu. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos, não é? Portanto, nós já somos dignos à nascença, mas o diabo sempre quer denegrir o homem e Deus sempre quer exaltar o homem porque, obviamente, nós fomos feitos à imagem dele, não é? Então eu creio que nós estamos num momento, numa época em que Deus vai, de facto, trazer o conceito de igreja como Ele idealizou, que é nós estarmos juntos com diversas capacidades e qualidades e dons que Ele nos deu, para que nós possamos também alertar que existe de facto uma outra forma de viver e que nós devemos sim fugir a 7 pés do modo de vida que nos é apresentado, para que nós não caiamos ali à frente, não é? Agora, nesse 1 ano e meio que nós temos de trabalho, Armando, uma coisa que tem me chamado a atenção, quando eu comecei o TR,
Eu imaginei que a gente ia encontrar muita vergonha das pessoas do mundo corporativo de se reconhecer e assumir Deus em suas vidas, né? Isso eu efetivamente constatei. Mas o que eu mais constatei foi a questão do preconceito, porque quando você fala de Deus, as pessoas naturalmente te remetem para uma religião. E aí a gente foi tentando mostrar para o telespectador que nós não temos absolutamente nada com religião. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Como é que isso está em Portugal? Essas pessoas, porque aqui a gente tem a cada esquina você tem uma placa, uma porta de igreja, cada um com uma promessa diferente para a vida das pessoas. E a gente tem visto uma sociedade doente, uma sociedade que tem buscado a segurança no mundo natural. Isso tem trazido doenças físicas como depressão. A gente tem visto jovens com síndrome de pânico, pessoas com filhos de pessoas que eu conheço com 15 anos que não conseguem mais sair de casa com medo da rua. Isso tudo é o resultado dessa sociedade moderna. E quando as pessoas tentam buscar essas pseudo-religiões que prometem, que têm inúmeras promessas, as pessoas acabam se decepcionando. E aí as pessoas acabam literalmente morrendo, se não fisicamente, mas com seus sonhos, com as suas expectativas. É isso que a gente tem visto no Brasil. Como é que isso está lá em Portugal? Você também tem visto essa questão dessa sociedade moderna cada vez mais matando as pessoas nos seus sonhos, nas suas realizações? Do outro lado, as religiões também têm contribuído nessa separação das pessoas, separação até de Deus muitas vezes. Como é que isso está lá em Portugal, mano? Eu penso que isso é um fenómeno mundial. Não é só Portugal ou Brasil ou América ou África ou Ásia. Isso é um fenómeno mundial, porque de facto o homem, como ser espiritual que é, ele tenta procurar, ele tem um vazio dentro dele, né? E ele tenta procurar esse preenchimento. Muitas vezes, quando desconhece a Deus, ele tenta procurar em religião. Só que a religião é um caminho que... Eu costumo dar um exemplo muito simples para as pessoas perceberem isto. O homem precisa ser alimentado de duas formas. Uma é a alimentação espiritual, e outra a alimentação, digamos, normal, de comida, que a gente vai ao restaurante e come. Se nós estivermos a comer a comida errada espiritualmente, nós morremos espiritualmente. E religião é isso. A religião é uma comida errada. Porquê? Porque é um conjunto de normas, de faz e não faz isto, não faz aquilo, faz aquilo outro, não faças isso, não faz... E põe um homem numa caixa, não bebas, não comas, não toques, não faças... E tudo isso é um conjunto de regras humanas que nada tem a ver com Deus, seja a religião for. Porque Deus, nós somos feitos à imagem de Deus, nós entendemos Deus naturalmente. Não precisamos de andar de cabelos em pé, tipo espiritual. Nós naturalmente somos de Deus, viemos de Deus. Só que perdemos ao longo do ano, o diabo, ele separou o homem de Deus. E o que é que acontece? Hoje em dia é mais fácil eu, quando tenho uma dor, se calhar fazer um método qualquer religioso, aperta aqui, puxa ali que vais ficar bom, e as pessoas rapidamente acreditam. Mas, por exemplo, se nós dissermos, olha, que Jesus cura, as pessoas já começam a questionar porque é que é isso, porque é que é assim, porque é pela fé, não é? Então, as pessoas andam a comer comida errada, andam a comer comida contaminada. E o que é essa comida? São as palavras que são pronunciadas. A Bíblia diz que há um poder nas palavras. E se eu falo as palavras erradas, eu vou ter resultados errados. A Bíblia nos exorta a nós falarmos bem, falarmos do nosso futuro bem, porque aquilo que a gente semeia, as nossas palavras são sementes para o futuro. Se nós andamos religiosos, andamos a pregar coisas que Deus não disse, é como se eu estivesse a semear para o meu futuro aquilo que Deus não planeou. E tudo aquilo que está fora de Deus, ou seja, vai nos dar trabalho no futuro. Ou seja, se eu tentar arranjar um caminho diferente daquele que Deus já disse que era Jesus, só há um caminho. Se eu tentar arranjar outros caminhos para Deus, seja eles quais forem, de que religião for, de que país for, pode ter a certeza que, digamos, lá mais à frente vai perceber que, como diz o brasileiro, né, entrou numa furada, né? Como é que vocês dizem? Entrou assim, ou seja, comeu a comida errada e com certeza vai ter problemas futuros na sua vida. Isso é uma leitura. Portanto, isto é um fenómeno mundial em que a religião está um pouco a tirar a pureza e a simplicidade que há em Jesus Cristo. E Jesus é uma pessoa simples. Toda a gente percebe. E porquê é que é pela fé? Há pouco estávamos a falar sobre fé. Porque fé até um bebê tem. Fé, quando o pai pega no bebê, o bebê tem fé por natureza. Ele não chora, ele sente-se bem. Ele não acredita que o pai vai largá-lo, não é? Ele acredita que o pai o vai segurar. Fé é uma coisa natural, quando a gente se senta, quando a gente crê por natureza.
Agora, temos que centrar a nossa fé na verdade. Porque esses síndromes do pânico, todas as crianças estão a passar, e a maior parte das crianças passam, e adultos, etc., é só por uma razão. Deram ouvidos a palavras que trouxeram uma consciência errada à pessoa. A partir do momento em que eu vivo numa mentira, que não é de Deus, eu começo a ter reflexos dessa mentira. Por isso é que Deus diz, a verdade conhecereis e a verdade vos libertará. Ou seja, à medida que eu meto a palavra de Deus dentro do meu coração e da minha mente, a verdade por si só tem um poder. Como Paulo dizia, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Também o contrário é verdade, que se eu der ouvidos às palavras erradas, na minha vida começa a ficar uma confusão. Porquê? Porque o homem tem um poder de criar. Tudo aquilo que ele ouve, sente, ele vai repetir tudo aquilo. O homem é como se fosse uma esponja. Se ele absorve coisas erradas, ele vai produzir coisas erradas. Porque ele é um ser espiritual. Ele tem um poder dado por Deus que é o da criação. Ele cria coisas novas. Não há nenhum animal que faça isso. Só o homem faz, porque ele, portanto, tem essa capacidade, daquilo que ele aprende, daquilo que ele, como ele é educado, como ele é ensinado, e ele vai trazer à luz todas essas coisas com que ele foi confrontado. Armando, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Armando Neutel e no segundo bloco eu vou abrir falando do livro que o Armando escreveu recentemente lançado no Brasil. Nós voltamos no instante. O Hotel Serra de Jundiaí foi feito pensando em seu bem-estar e conforto. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, o hotel oferece apartamentos projetados e equipados para que cada momento se torne muito mais agradável. Além de áreas de lazer como piscina, quadra poliesportiva e sala de jogos, oferecemos também um centro de convenções com várias salas que atendem todos os tipos de eventos e treinamentos. Também trabalhamos com coquetéis e confraternizações e colocamos à disposição e sem custo um amplo estacionamento monitorado que permite a tranquilidade durante o evento. Venha nos fazer uma visita. Nossas hospedagens possuem descontos especiais e todos os nossos serviços podem ser pagos através de boletos bancários. Hotel Serra de Jundiaí. A lazer ou a trabalho, aqui seus momentos de descanso serão inesquecíveis. Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, número 80, Jundiaí. Telefones 11 3378 4300 ou 4582 4113. No TR Responde dessa semana, nós temos a participação da Maria Lúcia. Maria Lúcia, que é da cidade de Jundiaí, ela manda 3 perguntas para nós. A primeira: é errado eu pensar que não farei mais nada significativo, nem desfrutarei mais as boas coisas da vida como antigamente, por ter passado por uma crise que quase me derrubou pela mágoa? É errado sim, Maria Lúcia. Diz lá a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, né? Tudo se fez novo. E aí nós estamos dizendo nesse aspecto espiritual. Se é uma pessoa que é especialista em ficar usando as coisas do passado para tentar atrapalhar o nosso presente e o nosso futuro, é o diabo. Ele é especialista nisso. Ele pega situações, coisas que lá atrás de alguma forma marcaram as nossas vidas para ficar periodicamente trazendo isso para a nossa mente. Então é importante você renovar a tua mente. A gente sempre diz que a nossa mente ela é formada basicamente com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Então é importante você renovar, ter a renovação da tua mente. Claro que a gente passa por situações no passado que ficam marcas na nossa alma. Então é importante a gente olhar um pouquinho para o nosso passado e algumas situações que nós passamos, se ainda não está curada, se ainda não está resolvida, é importante a gente voltar um pouquinho, porque é como uma ferida aberta, né? Se você não cuida, se você não coloca, por exemplo, um mertiolatezinho, ela não vai cicatrizar. É a mesma coisa, algumas coisas que ficam na nossa alma no passado. Às vezes a gente passa alguma coisa na nossa infância, na nossa juventude, ou alguma coisa muito forte que marcou a nossa vida, e se isso não está bem resolvido, isso acaba interferindo no nosso presente. Então é importante a gente, às vezes, ir lá atrás, colocar um mertiolato, vai doer um pouquinho, às vezes as pessoas não querem colocar a mão em coisas do passado, mas se a gente não cicatrizar essas situações, isso acaba atrapalhando o nosso presente e o nosso futuro.
Fica um convite, nós temos na nossa loja do TR um livro muito interessante, que o título dele é Cura Interior. Lá vai poder ajudar um pouquinho as pessoas a entenderem um pouquinho essas marcas que ficam na nossa alma. Mas o importante é assim, nós não podemos permitir que situações do passado atrapalhem o nosso caminhar com Deus. A gente precisa, se é alguma coisa para ser resolvida, nós precisamos pagar o preço e resolver, quer seja alguma situação que acabou nos magoando, alguma falta de perdão com algum ente querido, a gente precisa resolver essas situações naturalmente. A gente sempre fala que o natural anda junto com o sobrenatural. Espiritualmente, quem está em Cristo, nova criatura efetivamente é. Mas nós temos algumas coisas naturais que eventualmente ficaram marcadas na nossa vida e que acabam atrapalhando o nosso futuro, e a gente precisa resolver isto. Outra pergunta que ela nos coloca, eu gostaria de entender uma coisa que é muito difícil para mim. Sendo Deus tão bom como Ele é, os estupradores, assassinos, principalmente de criancinhas inocentes, são perdoados por Deus? Eu sei que Ele ama todos os seus filhos da mesma forma, mas essas pessoas não são más? Teriam elas o grandioso Deus no coração? Então, Maria Lúcia, eu vou começar pelo final. Elas não têm Deus no coração, porque quem tem Deus no coração não comete essas atrocidades. E Deus ama sim, Deus ama todas as pessoas. A gente tem acostumado a acompanhar em noticiário pessoas envolvidas com droga, com assassinatos, e quando o repórter, o jornalista vai entrevistar a mãe está desesperada, porque ela não se conforma do filho trilhar essa vida do crime, e a gente vê o amor e o desespero dessa mãe inconformada com a situação do filho. Com Deus da mesma forma, Deus ele torce a cada dia para que seus filhos saiam dos maus caminhos, se revertam dos maus caminhos, para que eles possam ter intimidade com Deus. Então Deus ama sim. É importante assim que se a pessoa reconhecer, pedir perdão, de verdade, de coração, Deus é justo e fiel para perdoar. Aí nós temos o nosso campo natural. A pessoa vai ter que sim responder pelos seus atos aqui no nosso mundo, com as leis humanas, isso a pessoa vai ter que responder. Mas perante a Deus, se você tiver um coração puro, um coração honesto, Deus olha muito o coração das pessoas. Às vezes as pessoas cometem alguma falha e tentam se justificar com Deus da boca para fora, mas Deus conhece lá o íntimo de cada um, conhece o coração, e toda vez que a gente peca, toda vez que há um pecado e que a gente reconhece de coração, Deus é justo e fiel para perdoar. Terceira colocação que ela nos faz: gostaria de saber quando voltarão os encontros aos sábados. Compareci alguns e gostei muito. Estou aprendendo e enxergando muitas coisas importantes e quero voltar. Maria Lúcia, a gente está durante esse mês agora de janeiro, a gente está definindo o nosso calendário de eventos para o ano de 2012. Então, eu pedi mais um pouquinho de paciência para você. Até o final desse mês de janeiro, a nossa programação, pelo menos para o primeiro semestre de 2012, vai estar à disposição. Tem bastante novidades, bastante coisas novas. Eu incentivo a você estar consultando o nosso site para poder acompanhar a nossa programação desse novo ano. A você, telespectador, eu agradeço pelo prestígio, por estar nos acompanhando nesse TR Responde. Fica o convite para que você mande tua pergunta, nos ajude a fazer e a desenvolver esse espaço que às vezes uma pergunta de um telespectador pode ajudar a esclarecer de outros telespectadores também. Muito obrigado pelo teu prestígio, espero vocês na próxima semana. Até lá. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Armando Neutel. Armando, você recentemente, nem tão recentemente, né? Um ano atrás você esteve no Brasil para o lançamento do livro que você escreveu, Coisas que os olhos não veem. Como é que isso nasceu na tua vida? Para o nosso telespectador, isso também, esse livro está na nossa loja lá no TR. Como é que esse livro nasceu no teu coração e qual é o desejo para as pessoas que lerem o teu livro quando você foi inspirado para fazer essa obra tão bonita, Armando? Bom, nasceu esse desejo do meu coração de escrever esse livro porque ao longo da minha vida, ao longo de 10, 11, 12 anos, desde que eu conheço Jesus, eu fui tendo experiências com Deus. E constatando que Deus é um amigo, não é? Que Deus tem algo nos lugares celestiais para nós, que nos pode materializar na nossa vida, e que nós temos que aprender determinados princípios para podermos andar com Deus.
E eu nesse livro coloco princípios simples da palavra de Deus, alguns que eu vivi, que experimentei, que vi o resultado. Tentei ser muito prático, ou seja, para que seja um livro simples, que as pessoas possam entender e que possam perceber como aplicar, porque muitas vezes o problema das pessoas é que elas ouvem a palavra de Deus, mas depois têm uma dificuldade, que é como é que eu vou aplicar isto na minha vida? Como é que eu agora pratico isto? As pessoas ouvem falar de fé, de amor, de poder espiritual, de cura, etc. Mas agora como é que eu pego nesta informação e ponho na prática? Não é? Então esse é um livro muito prático que eu conduzo a pessoa através das escrituras bíblicas, fundamentando o porquê que Deus quer determinada coisa, como é que Deus opera, qual é o nosso inimigo, como vencer o inimigo e qual é que é o nosso objetivo aqui nesta terra, não é? Porque a gente já percebeu que é uma vida muito curta, temos um tempo muito limitado e temos que aproveitar ao máximo para usufruir da vida que Deus tem para nós. Então é um conjunto de dicas que eu dou no livro para nós sermos mais felizes ao fim e ao cabo e entendermos que é um mundo espiritual e que nós temos que aprender como ele funciona para que nós possamos conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. E se a gente pegar a forma que nós somos educados dentro de casa, nas escolas, né, nunca ninguém nos explicou a questão do mundo espiritual, né, Armando? Por isso que eu vejo tantas pessoas morrendo porque elas querem resolver seus problemas com o mundo natural, né, e não vai conseguir resolver nunca, porque diz que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, né? Exatamente. E as pessoas não têm o entendimento de que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, naturalmente, primeiro acontece no mundo espiritual, né? Exatamente. Eu acho que é um grande serviço que o teu livro pode prestar para as pessoas que ignoram o mundo espiritual, né? Exatamente. E você ignorando o espiritual, você não anula o mundo espiritual, né? Exatamente. Eu conto alguns exemplos até de pessoais em que eu me movimentei no mundo espiritual para resolver determinados problemas. E também o meu livro é bom para discernir o que é espiritual que nós devemos experimentar e o que é espiritual que nós não devemos experimentar, porque de facto o homem é um ser espiritual, tem uma alma, tem um corpo, tem um espírito e muitas vezes onde ele se movimenta é na parte do corpo e na parte da alma, porque ele desconhece que tem um espírito, não é? Mas é onde ele tem o maior poder, é lá dentro, e é onde Deus fala, onde Deus guia, onde Deus está, porque a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor. É lá que Ele nos guia. Nem é na nossa cabeça. Muitas vezes nós estamos a ter determinadas atitudes, só que as pessoas chamam de feeling. Eu tenho um certo feeling para isto. Não, é aquela intuição espiritual natural que a pessoa tem, porque nós somos todos seres espirituais. Agora, essa intuição pode nos levar para um lugar de derrota, para um lugar de sucesso, dependendo de quem está a falar comigo cá dentro. Se é Deus, se é uma outra entidade qualquer. Então é preciso nós entendermos que essa parte espiritual tem que ser explorada, é ensinada, e esse meu livro pode trazer à pessoa um entendimento de facto de onde é que ele pode extrair poder da palavra de Deus e como ele praticá-la e experimentar de facto o poder que ela tem. O telespectador que quiser adquirir, conhecer um pouco mais dessa literatura do livro do Armando, é só acessar tempodereflexão.com, tem lá a nossa loja, você vai poder conhecer o livro, o nome do livro está aí no GC. Eu convido, eu particularmente li o livro, me ajudou a entender algumas coisas que até eu não entendi no mundo espiritual, então fica aí o convite para o nosso telespectador conhecer essa importante literatura que o Armando trouxe para o Brasil. Agora, Armando, a gente tem, né, e você tem um temperamento muito parecido do meu, né, quer dizer, querer fazer as coisas para Deus de uma forma assim rápida, né? Como é que você tem acompanhado esse trabalho de tempo de reflexão? Você que hoje já é um parceiro meu, ele lá em Portugal, eu no Brasil, a gente no Skype à noite, a gente esquece o tempo, final de semana a gente fica trocando ideias, né? Exato. Daquilo que a gente pode fazer de melhor para as pessoas, para ajudar as pessoas, porque no fundo, o único objetivo no tempo de reflexão é poder incentivar as pessoas a ter transformação de vida, né? E Deus colocou essa ferramenta nas nossas mãos, né? E tem também um desejo aí de criar uma interatividade com Portugal, levar o conceito também em Portugal. Fala um pouquinho para o nosso telespectador, como é que você tem visto esse trabalho no tempo de reflexão e essa ideia da gente criar um braço no TR em Portugal? Eu penso que o TR é uma ideia de Deus, porque me faz lembrar um modelo bíblico.
em que a Bíblia diz que Jesus andava pelas cidades circundantes de Jerusalém. Ele não pregou muito em Jerusalém, não muito no templo. Ele pregava à volta e andava. Então, ia ensinar as verdades do reino dos céus. E eu quero dizer que eu gosto do Evangelho dinâmico, que é o que o TR é, basicamente, que é o dinamismo das atividades que faz, de levar as pessoas a refletir em coisas boas, em coisas sãs, em coisas... que é isso que as pessoas precisam. As pessoas são bombardeadas com, eu digo, lixo todos os dias, porque de facto é lixo, e elas precisam de um TR da vida para ouvir falar das coisas boas. E é esse o papel que nós temos todos, e ajudarmos uns aos outros para que as pessoas possam experimentar daquilo que nós muitas vezes falamos. Parece que é uma coisa assim muito abstrata, mas de facto quando as pessoas experimentam, elas percebem que de facto vale a pena esta atividade, porque e Portugal está penso eu que seria ótimo também esta ideia em Portugal. Sei que também em Portugal está a ser criada também uma associação de empresários, que nessa altura de crise que se vive na Europa também, não é? E inclusive Portugal está afetado extremamente por essa crise económica. Empresários decidiram juntar-se e ajudarem-se mutuamente. Também nesta perspectiva de juntar-se energias, empresários cristãos, empresários que querem ajudar-se entre si, e seria ótimo criar uma ponte aqui entre o TR e as atividades que já, penso que o TR está mais à frente, no sentido que estão agora a ser criada, esta associação ainda não existe, mas está a ser criada neste momento, para, ao fim e ao cabo, influenciar também essa associação de forma a que ela venha, digamos, a ter este dinamismo que o TR tem, não é? Tá bom, Armando, meu tempo está esgotado. Muito obrigado pelo teu prestígio, mais uma vez, seja bem-vindo ao Brasil. Muita paz para você, que tenha um ano abençoado, um ano cheio de prosperidade em todas as suas áreas. Muito obrigado. Eu, em particular, fico muito feliz de estar mais próximo de você, da tua família. E o nosso programa fica à disposição. Se você quiser aí trazer novidades de Portugal ou caminhando aqui com o nosso TR, o programa está à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Obrigado a você, telespectador, pelo teu prestígio, por estar nos acompanhando em mais um programa Tempo de Reflexão. Eu incentivo a você a estar conosco todas as terças-feiras, às 8 horas, no Hotel Serra Jundiaí, que nós possamos ter um novo ano, não simplesmente no calendário, mas um novo ano escrito nos nossos corações, com novas perspectivas. E para isso que nós fazemos o Tempo de Reflexão, para que a gente possa, cada um da sua maneira, testemunhando as suas transformações, incentivar que nós possamos resgatar tudo aquilo que esse mundo vem tirando e roubando das nossas vidas. Muito obrigado pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.